Fala galera do segundo ano E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Hoje nós vamos estudar multiplicação de matrizes. Dentre as coisas que nós já estudamos, essa é um pouco mais complicada. Mas mesmo assim, eu creio que se todos prestarem atenção e tentarem fazer as atividades, todos vão conseguir sair bem nessa parte do conteúdo. Então vamos lá. Sobre a multiplicação de matrizes, você deve fazer você deve ter cuidado com alguns detalhes. Eu enumerei 3 detalhes aqui para você prestar atenção, tá? Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre cada uma dessas observações que a gente tem que fazer. Então vamos dar uma lida nesse texto aqui. Sobre a multiplicação de uma matriz A por uma matriz B, devemos fazer as seguintes observações. Aqui, galera, quando ele fala que matriz A é matriz B, o texto está se referindo a uma matriz qualquer. É como se ele tivesse assim, imagine uma matriz qualquer e uma outra matriz qualquer e você vai multiplicar uma pela outra. Aí a gente costuma chamar essas matrizes genéricas de A e B, mas poderia ser qualquer outro nome, C, D, E, F, G, enfim, não importa. Então imagine que você vai multiplicar uma matriz por outra matriz. Quando você vai fazer isso, você tem que se atentar aos seguintes detalhes. O número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, se não acontecer isso aqui, não tem como você fazer a multiplicação. Vamos exemplificar isso. Vamos imaginar uma matriz que eu vou chamar de A, mas poderia ser qualquer outro nome. Vamos supor que essa matriz tenha duas colunas. Olha só, essa matriz aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Beleza? Então ela é uma matriz do tipo 3 por 2. E vamos imaginar que eu tenho uma outra matriz aqui que tenha duas linhas e 2 colunas. Então, uma matriz do tipo 2 por 2. Observe que o número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas da outra matriz. Então, isso permite que a gente faça a multiplicação entre as duas. Então, é possível multiplicar essa matriz A por essa matriz B, porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Se não fosse igual, não seria possível. Por exemplo, vamos supor que a matriz B fosse essa daqui. Ó. Essa matriz aqui é do tipo 3 por 2. Porque ela tem a mesma quantidade, desculpa, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se a gente fosse multiplicar a matriz A por essa matriz aqui, não teria como, porque a matriz A tem 2 colunas e aqui tem 3 linhas. Então, como não é igual essa quantidade de colunas e linhas, a gente não poderia fazer essa multiplicação. Tudo bem? Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos continuar aqui. Segunda observação. A matriz resultado é o resultado da multiplicação. Então, a matriz resultado dessa multiplicação, que nós vamos chamar de AB, terá a mesma quantidade de linhas da matriz A e a mesma quantidade de colunas da matriz B. Então, olha só. Quando nós fizermos a multiplicação da matriz A pela matriz B, ela sempre vai ter a mesma quantidade de linhas
da matriz A e a mesma quantidade de colunas da matriz B. Então, no nosso caso aqui, a matriz A tem 3 linhas. Então, essa matriz aqui vai ter 3 linhas. E a matriz B tem 2 colunas. Então, essa matriz aqui vai ter 2 colunas. Então, opa, eu coloquei um sinal de mais aqui, galera. Perdão, é vezes, hein? Só para ver se vocês iam notar. Deixa eu colocar esse AB junto aqui. Que era para estar assim. Então, galera, quando a gente faz essa multiplicação, o resultado dessa multiplicação sempre vai ter a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Sempre. Ok? Então, no nosso caso aqui, se a gente fosse multiplicar essas duas, o resultado teria 3 linhas e 2 colunas. Muito bem. E última observação. Quando você for fazer a multiplicação, você deve multiplicar ordenadamente os elementos da linha I, da matriz A, pelos elementos da coluna J, da matriz B, e somar os produtos obtidos. Bom, esse texto aqui é mais difícil de entender, né? Só lendo assim. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Vamos chamar os elementos dessa matriz resultado de C, por enquanto, tá? Vamos chamar de C. Igual a gente chamava antes de AI, AIJ, vamos chamar esse aqui de C e J, tá? Então, como essa matriz aqui ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, então a gente tem que o primeiro elemento dessa matriz aqui vai ser C11, porque é o elemento da primeira linha da primeira coluna. Depois C12, o elemento da primeira linha da segunda coluna. Depois C21, elemento da segunda linha da primeira coluna. Depois C22, depois C31 e depois, nossa, esse C ficou parecendo um E. Depois C32. Beleza. Como que a gente vai encontrar esses elementos? Fazendo as multiplicações, né? Como que vai funcionar essa multiplicação? Como que a gente vai executar essas multiplicações? Então vamos lá. Vai funcionar da seguinte forma. Para encontrar esse elemento C11, você vai multiplicar os elementos da primeira linha da primeira matriz, ou seja, da matriz A, pelos elementos da primeira coluna da matriz B. Ok? Para encontrar esse elemento aqui, você vai multiplicar os elementos da matriz, da primeira linha da matriz A, pelos elementos da segunda coluna da matriz B. Para encontrar esse elemento, você vai multiplicar os elementos da segunda linha da matriz A pelos elementos da primeira coluna da matriz B, e assim sucessivamente. Então, vamos primeiro para esse caso aqui. Para encontrar esse elemento, eu vou multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da primeira coluna da matriz B. Então, vai ser essa linha. Opa! Essa linha vezes essa coluna. Então, primeira linha da matriz A e primeira coluna da matriz B. Isso vai nos dar o C11. Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2. Aí eu vou colocar aqui mais. Você sempre vai somar os resultados. 4 vezes 4. Isso daqui vai ser o nosso C11 que está aqui, ó.
Agora vamos encontrar o C12. Para encontrar o C12, a gente vai multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da segunda coluna da matriz B. Então, nós vamos multiplicar essa primeira linha pela segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 4 vezes 2. Isso daqui vai ser o nosso C12. Agora vamos encontrar o C21. Para encontrar o C21, a gente multiplica a segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então vai ser a segunda linha da matriz A vezes a primeira coluna da matriz B. Então vai ser 3 vezes 2 mais 2 vezes 4. Agora vamos encontrar o C22. C22, a gente vai multiplicar a segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna. Então vai ser 3 vezes 3 mais 2 vezes 2. Agora vamos multiplicar. Agora vamos encontrar o C31. Então a gente vai multiplicar a terceira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então vai ser essa linha vezes a primeira coluna. Então vai ser 1 vezes 2 mais 0 vezes 4. Agora vamos encontrar o C32. A gente vai multiplicar a terceira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então, terceira linha da matriz A vezes a segunda coluna da matriz B. Então, vai ser 1 vezes 3 mais 0 vezes 2. Então, essa vai ser a nossa matriz. Nós vamos calcular o resultado final aqui. Então, vai ficar, galera, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 16, 20. Então, aqui é 20. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. 6 mais 8, 14. Então, aqui é 14. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. Então fica 13 aqui. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 4, 0. 2 mais 0, 2. Então aqui fica 2. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 2, 0. 3 mais 0, 3. Então aqui fica 3. Então esse é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Beleza? Dessa matriz A por essa matriz B. Conforme eu comentei com vocês, o resultado final vai ter a mesma quantidade de linhas da matriz A, que é 3 linhas, e a mesma quantidade de colunas da matriz B,
que é 2. Então, são 3 linhas e 2 colunas. Tranquilidade? Então, vamos começar a resolver os exemplos, então. Espera aí que eu vou ter que apagar aqui com a borracha. Bom, então vamos lá. Vamos calcular a multiplicação dessas duas matrizes que estão nesse primeiro exemplo. Essa matriz A por essa matriz B. Primeiro, vamos ver se é possível fazer essa multiplicação. Para que seja possível, a quantidade de colunas dessa matriz tem que ser igual à quantidade de linhas dessa outra matriz. Então, ó, quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, aqui tem 2 colunas e aqui tem 2 linhas. Então, é possível fazer essa multiplicação. O resultado, a matriz resultado, vai ter a mesma quantidade de linhas da matriz A e a mesma quantidade de colunas da matriz B. Então, eu já sei que ela vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. Ok? Beleza. Quando a gente for multiplicar, a gente vai pegar a primeira linha, multiplicar pela primeira coluna e depois multiplicar pela segunda coluna. Depois a gente pega a segunda linha, multiplica pela primeira coluna, depois pela segunda coluna. Depois a gente pega a terceira linha, multiplica pela primeira coluna e depois pela segunda coluna. Para facilitar, vamos montar igual nós montamos o exemplo anterior. Então, aqui está a matriz multiplicação de A por B. A gente pode chamar simplesmente AB. E vamos chamar os seus elementos de C. Poderia ser outro nome, mas vamos chamar de C. Então, como a matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas, ela vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. Então, 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ser 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ter o C11. Deixa eu diminuir o lápis aqui. Então, C11, C12, C21, C22, C31, C32. Então, elemento da primeira linha da primeira coluna, elemento da primeira linha da segunda coluna, elemento da segunda linha da primeira coluna e assim sucessivamente. Aí agora a gente tem que encontrar cada um desses elementos fazendo as multiplicações. Então vamos fazer. Então vamos lá. Então o elemento C11, ele é a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna da matriz B. Esse primeiro número se refere à linha da matriz A e o segundo número se refere à coluna da matriz B. Então vamos fazer essa multiplicação. Então vai ficar 3 vezes 3. Quem quiser fazer mais direto, pode fazer direto, tá?
mais, você sempre vai somando. 2 vezes 6. Então é isso, ó, multiplicamos a primeira linha pela segunda coluna. Então ficou 3 vezes 3 e 2 vezes 6. E somamos, sempre somos os resultados. Agora vamos encontrar o C12. Então a gente vai multiplicar a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Então vai ficar essa linha vezes a segunda coluna. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Deixa eu apagar aquela linha ali. Agora vamos encontrar o C21. Então a gente vai multiplicar a segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então vai ficar isso vezes isso. Então 5 vezes 3 mais 0 vezes 6. Agora vamos encontrar o C22. Então fica segunda linha da matriz A vezes a segunda coluna da matriz B. Então, segunda linha vezes segunda coluna. Então fica 5 vezes 1, 5 vezes 1, depois 0 vezes 2, mais 0 vezes 2. Agora vamos multiplicar a terceira linha vezes a primeira coluna. A terceira linha vezes a primeira coluna. Então, 1 vezes 3 mais 4 vezes 6. Vamos encontrar agora o C32. Então a gente vai multiplicar a terceira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então vai ser isso daqui vezes isso daqui. Então vai ficar 1 vezes 1 mais 4 vezes 2. Deixa eu apagar esse zero aqui, porque ele ficou estranho. Beleza, então, galera. Agora vamos lá. Então, o resultado final vai ser esse daqui, ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 6, 12. 9 mais 12, 21. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 6, 0. 15 mais 0, 15. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. 5 mais 0, 5. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 6, 24. 3 mais 24, 27. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Então, esse é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Ok, galera? Quem quiser fazer isso aqui mais direto, pode fazer, tá? Se alguém conseguir
daqui passar para cá, também pode pular essa parte. Mas é interessante, principalmente para quem está começando, fazer desse jeito aqui, tá? Acho que fica mais fácil de aprender. Vamos agora para a letra B. Dados a matriz A e matriz B, determina o elemento C. Ah, galera, esse C aqui na verdade é C21. Quando vocês forem escrever, coloquem assim, ó, C21. Então, determine o elemento C21 da matriz C. Qual matriz C? A matriz C é o resultado da multiplicação de A por B. Então, é assim, ó. Vai ter uma matriz C. Essa matriz C é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Só que aí ele quer saber apenas o elemento da segunda linha e da primeira coluna dessa matriz C. Então, vamos fazer um raciocínio sobre isso. Primeiro, essa multiplicação aqui, o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz com quantas linhas e quantas colunas? Bom, aqui tem duas linhas e aqui tem duas colunas. Então, vai ter duas linhas e duas colunas. Então, vai ser uma matriz 2 por 2. Então, vai ser uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Lembre-se que o resultado da multiplicação sempre vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira matriz e a mesma quantidade de colunas da segunda matriz que você multiplicou. Se a gente chamar os elementos dessa matriz de C, igual ele está chamando aqui, aqui vai ser o C11, porque é a primeira linha e primeira coluna, C12, primeira linha e segunda coluna, C21, segunda linha e primeira coluna, C22, segunda linha e segunda coluna. Ele quer que a gente encontre apenas esse elemento aqui, ó. Ele não quer encontrar os outros. Ele quer que a gente encontre apenas esse. Bom, para encontrar esse elemento, deixa eu apagar aqui com um risco estranho ali. Para encontrar esse elemento, basta que a gente multiplique a segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então a gente vai multiplicar segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então C21 ele vai ser 0 vezes 3 mais 5 vezes 4 mais menos 1 vezes 1. Vou colocar um parênteses para separar o menos com vezes. Então esse vai ser o C21. Então vai ficar 0 vezes 3, 0. 5 vezes 4, 20. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aí o menos com esse mais dá menos. Então fica menos 1. Zero mais 20, 20. 20 menos 1, 19. Então C21 é 19. Então é só você colocar o 19 aqui. C11, C12. Aí esse elemento aqui é 19. Beleza, galera? Então, está aí. Vamos conversar agora sobre as propriedades da multiplicação de matrizes. Então, vamos lá. Bom, da mesma forma que quando a gente vai multiplicar números normais, existem algumas regras, algumas propriedades que a gente pode seguir ou não. Da mesma forma, quando a gente vai multiplicar matrizes, existem algumas propriedades que a gente pode seguir ou não, tá?
É interessante mostrar isso aqui porque difere muito de quando a gente vai multiplicar números normais, números reais, por exemplo. Então, primeira propriedade é isso aqui, ó. Na verdade, é a primeira propriedade que você não pode executar. Então, ó, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Não é comutativa. Como assim? Imagine que você esteja multiplicando números reais quaisquer, por exemplo, 3 vezes 2. Multiplicar 3 vezes 2 é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 3? O que vocês acham? É, né? Porque 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 é 6. Então, a gente fala que na multiplicação de números reais é válida a propriedade comutativa, tá? Se eu tenho 3 vezes 2, eu posso vir aqui e mudar 2 vezes 3, que não vai ficar errado. Eu posso inverter esses números aqui, porque a propriedade comutativa me garante isso. Só que quando a gente vai trabalhar com matrizes, isso, na maioria das vezes, não dá certo. Não é garantia de que isso vai dar certo. Por exemplo, vamos supor que eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B. O resultado não necessariamente será igual à matriz B vezes a matriz A. Ok? Então, a propriedade comutativa ela não é válida aqui. Vai ter alguns casos que vai dar certo, mas não é uma regra, não quer dizer que sempre vai dar certo. Então, não tem a propriedade comutativa aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, galera, vamos observar agora a próxima propriedade que não é aplicável na multiplicação de matrizes. Então, olha só, na multiplicação de matrizes, não vale a propriedade do cancelamento. Então, vamos ver isso aqui, ó. Olha, imagine que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Vamos supor que eu vou multiplicar ó, esse 2 por esse 3 e esse 2 por esse 3. Vai ficar 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Aí 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Aí beleza, aí você pode pensar assim, uai professor, é lógico que aqui o resultado iria ser igual, porque esse número é exatamente igual a esse. Então eu estou multiplicando 2 pelo mesmo número e está me dando a resposta exata aqui, né? Quando a gente está trabalhando com matrizes, se você fez o seguinte, ó, vamos supor que tem uma matriz A, tem uma matriz B e tem uma matriz C. Vamos supor que você multiplicou a matriz A pela matriz B. Aí vai dar um resultado AB. E depois você multiplicou a matriz A pela matriz C. Vamos supor que depois de você ter feito essa multiplicação, você verificou que os resultados são iguais. Bom, isso não vai garantir para você que a matriz B é igual à matriz C, igual aconteceu quando a gente estava trabalhando com números. Isso não vai garantir que essas duas matrizes serão iguais. Beleza? Então, essa é a propriedade do não cancelamento. Não é possível. Não há a propriedade do cancelamento aqui. Na multiplicação de matrizes, não vale a propriedade do anulamento. Então, vamos lá para a propriedade do anulamento. Bom, galera, o que acontece? Vamos supor que eu multipliquei um número qualquer, que eu vou chamar de x. Aqui não é matriz, tá? Um número qualquer, 2, 3. E multipliquei esse número por um outro número qualquer que eu estou chamando de y. Beleza? Então é um número vezes outro número. Vamos supor que o resultado dessa multiplicação deu 0. Resultou em 0. Bom, se a multiplicação de um número por outro deu 0, eu posso garantir que pelo menos um deles é 0. Ou esse vai ser 0, ou esse vai ser 0, ou os dois vão ser 0. Porque do contrário, não teria como esse resultado ser 0. Por exemplo, se esses números não forem 0, como que a multiplicação deles vai dar 0? Não tem como. Vocês concordam com isso?
Então, para que o resultado seja zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Por exemplo, 0 vezes 3 dá zero. Pode ser 4 vezes 0 dá zero. Ou pode ser 0 vezes 0. Então, pelo menos um deles tem que ser zero. Agora, quando a gente está trabalhando com matriz, não é assim. Se eu for multiplicar uma matriz A por uma matriz B e o resultado der zero, isso não garante para mim que uma dessas matrizes seja nula. O que é uma matriz nula? Uma matriz que tenha só elemento zero. Então, se eu multipliquei duas matrizes e o resultado deu zero, isso não garante que os elementos de uma dessas matrizes é zero. Pode ser que não seja e mesmo assim dê zero. Ok? Então, por isso, a propriedade do anulamento não se aplica à multiplicação de matrizes. Agora vamos para uma propriedade que é válida aqui. Ó. A propriedade associativa e distributiva valem para a multiplicação de matrizes. Então vamos lá. Imagine que eu tenha, vamos fazer com números, né? Então vamos supor que eu tenho o 2, o 3 e o 4. Bom, galera, então eu tenho esses três números, né? Vamos supor que eu vou fazer a multiplicação dessa forma aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar com números e eu vou fazer multiplicações, tanto faz eu multiplicar, nesse caso aqui, ó, 3 pelo 4, para depois multiplicar pelo 2, e multiplicar o 2 pelo 3 para depois multiplicar pelo 4. Tanto faz essa ordem com que eu vou fazer essa multiplicação. Então, isso acontece porque a propriedade associativa é válida aqui. Beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, 3 vezes 4, 12. Aí fica 12 vezes 2, 24. Aqui do outro lado ficaria 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, a propriedade associativa garante que a gente possa fazer a alteração da ordem dos produtos aqui, que não vai alterar o resultado. Beleza? E isso também é válido para matrizes. Então, se eu tenho uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C. Aí vamos supor que eu vou multiplicar essas matrizes seguindo essa ordem aqui, ó. Isso vai dar o mesmo resultado que se eu multiplicá-las com essa outra ordem aqui. Então, tanto faz eu multiplicar a matriz B pela C para depois multiplicar pela A, do que multiplicar A pela B para depois multiplicar pela C. Então, tanto faz. O resultado vai ser igual. O que garante isso é a propriedade associativa. Tá? Então, a propriedade associativa garante que a gente possa fazer essa alteração da ordem dos fatores aqui, das matrizes. Bom, vamos à propriedade distributiva. Propriedade distributiva é aquela que os professores chamam de chuveirinho. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o número 2, o número 3 e o número 4. Aí vamos supor que eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 mais 4. Se eu tiver uma situação assim, eu posso pegar esse 2 e multiplicar por esse 3, mais o 2 multiplicado pelo 4. Então, eu posso multiplicar o 2 pelo 3 e depois somar a multiplicação do 2 pelo 4. Então, eu distribuo a multiplicação. Isso também é válido para matrizes. Se eu tenho uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C, eu posso, e se eu tiver uma conta desse jeito aqui, ó, eu posso pegar esse A, multiplicar pelo B e pegar a matriz A e multiplicar pelo C. Daria AB mais AC.
Então, essa propriedade distributiva é válida aqui também. Você pode fazer isso, ok? Muito bem. Isso aqui, galera, o número que você vai multiplicar, ele não precisa ficar necessariamente do lado esquerdo do parênteses. Ele pode ficar aqui do lado direito também, tá? Então eu posso fazer a multiplicação nesse sentido aqui também, sem problemas. Então nesse caso aqui ficaria AC mais AB. Beleza, galera? Bom, então acho que já tá bom. Deixa eu ver quantos minutos de aula aqui. Então, beleza, galera. Então era isso. Talvez na próxima aula eu aprofunde mais um pouco, se for necessário. E é isso então. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou.